Hello everyone, está começando mais um. Porém, antes de começar, deixa o like, compartilha e comenta para ajudar no crescimento do canal. Obrigado quem tem acompanhado meu trabalho até aqui, valeu mesmo pelo apoio. Vou deixar de enrolação, valeu pessoal, bom vídeo. Dá like, dá like! É sério, dá like, por favor. Anteriormente, após Yeon e Danwon vencerem o último desafio da caverna de Cheonkija, o protagonista começa a pensar em como explicará tudo a Dan. Em seguida, eles entram na sala secreta e, ao olharem ao redor, percebem que ela está repleta de ouro e tesouros. Enquanto as garotas vasculham o local, Dan chama o protagonista. Yeon se vira para ver o que é, e nesse momento, Dan o convida para irem ao lado de fora da caverna para conversarem. O protagonista aceita. Do lado de fora, Danwon diz que aceitará a oferta feita por Yeon na cachoeira, deixando o protagonista surpreso com a declaração repentina. Para demonstrar ainda mais sua lealdade, Dan se ajoelha em sinal de respeito e afirma que, a partir de agora, irá servi-lo como seu senhor, chamando-o de mestre. Feliz, Yeon diz que se certificará de que Dan não se arrependa da decisão que tomou. Dan então pede para fazer uma pergunta, já que agora é seu subordinado, e quer saber quem ele realmente é. Yeon, em seus pensamentos, reflete que essa era a pergunta que esperava, pois Danwon testemunhou tudo o que aconteceu. Dan toma a iniciativa e pergunta se, por acaso, Yeon era membro da seita demoníaca, mas logo afirma que, mesmo que seja esse tipo de pessoa, isso não importa, pois já decidiu segui-lo. Yeon então revela que foi o quinto discípulo do líder da seita demoníaca, o que faz Dan compreender melhor a situação. No entanto, Yeon acrescenta que isso aconteceu em sua vida passada, revelando que morreu e reencarnou, deixando Dan confuso. Ele admite que é realmente difícil acreditar em algo assim. Yeon pensa que nunca contou isso a ninguém justamente por ser tão inacreditável. Fala que mesmo para o Dan sabendo o que aconteceu dentro da formação de ilusão. Quando Yeon estava prestes a dizer que Dan não precisava acreditar, este o interrompe dizendo que confia nele, surpreendendo o protagonista. Dan explica que havia muitas coisas que não conseguia entender, mas que, depois de tudo que viu, inclusive dentro da formação de ilusão, acredita ser possível. Ele realmente quer servir o protagonista, mesmo que essa história pareça absurda. Dan se levanta e logo pergunta se a aproximação entre os dois foi algo proposital. Yeon confirma. Ao ouvir isso, Dan fica ainda mais curioso e pergunta que tipo de pessoa foi em sua vida passada. Yeon conta que o homem que Dan viu na ilusão, o segundo discípulo do demônio celestial, o soberano da chacina, era seu antigo mestre. Surpreso, Dan pergunta se ele realmente havia se ajuntado à seita demoníaca. Yeon revela que, na verdade, provavelmente foi arrastado para ela por um artista demoníaco infiltrado na seita Vangeum. Dan admite que está muito confuso com tudo isso e não sabe como deve aceitar a situação. Yeon agradece por sua confiança e ainda pede desculpas por tê-lo enganado. Dan o conforta, dizendo que está tudo bem e acrescenta que, se não fosse por Yeon, teria acabado virando um cachorro da seita demoníaca, o que deixa Yeon feliz. No entanto, o protagonista intervém, dizendo que ser chamado de mestre o deixa desconfortável. Ele afirma que não quer ser tratado como rei ou algo do tipo e, por isso, pede que Dan o chame como antes. Danwon responde que um subordinado não pode falar informalmente com seu superior, mas diz que Yeon pode falar de forma casual. Yeon ainda se mostra um pouco incomodado e explica que só usou honoríficos para sobreviver na caverna demoníaca secreta. Assim, ele pede que Dan esqueça os honoríficos e sugere que o chame de chefe. Danwon, satisfeito, fica feliz e logo o cumprimenta usando esse novo título. Com tudo esclarecido, eles voltam a vasculhar os tesouros de Cheonkija. O protagonista diz a todos que irá pegar os artigos raros e dividir o restante, conforme prometido. Ao vasculhar um pouco, ele encontra uma das 5 espadas famosas forjadas por Oezu, chamada Juki, ficando satisfeito, já que já possui a espada Zanlu, decidindo usar Juki como espada reserva. Além disso, ele encontra a preciosa roupa de seda celestial, perfeita para usar como roupa de baixo, pois não se rasga nem mesmo quando cortada por espadas famosas. Também encontra a pílula essência da aranha humanoide, uma pílula venenosa tão poderosa que nem mesmo ele, com seu corpo resistente a 1000 venenos, pode tomar. Yeon, após recolher os itens que desejava, fica muito satisfeito, pois sabe que encontrar tesouros assim é difícil, mesmo procurando por todas as planícies centrais. Nesse momento, ele percebe que, desde que entregou as ilustrações das técnicas de formação de Cheonkija para Danwon, o rapaz não se moveu sequer por um minuto. Então o chama, dizendo que já deveriam ir embora. Dan responde que tem algo para mostrar. Ao se aproximar, Dan revela que encontrou uma maneira de abrir um grande projeto de caridade para ajudar as pessoas de Zejian.
Ele então pergunta se Yon ainda está enfrentando dificuldades por causa da facção do caos e dos bandidos. Yon confirma, explicando que o líder do grupo mercantil Vaian havia dito que dar dinheiro diretamente às pessoas seria inútil, pois os bandidos acabariam tomando tudo. Dan, então, propõe que atraiam a facção do caos e os bandidos para um único lugar. O protagonista pergunta como fariam isso, e Dan revela que tem a isca perfeita, o mapa da caverna secreta. Dessa forma, quando Yon vencer o torneio das artes marciais Dragão Fênix e revelar ser o ladrão cavaleiro, todos ficarão satisfeitos em saber que o campeão do torneio é também quem tem ajudado as pessoas. O protagonista, ao ouvir isso, fica surpreso e reconhece que o plano de Dan é excelente. Ele percebe que poderá economizar muito dinheiro e ainda melhorar sua reputação com o povo. Impressionado com o fato de Dan ter criado um plano tão meticuloso em tão pouco tempo, Yon se sente ainda mais certo de que fez bem ao tê-lo como subordinado. Após tudo isso, em outro local, eles retornam da caverna em uma carruagem. Durante o trajeto, o protagonista pensa que não pode deixar que a missão para encontrar a caverna secreta seja concluída antes que os artistas marciais do governo derrotem os piratas japoneses. Caso isso aconteça, o plano será arruinado, pois os membros da facção do caos retornarão às suas bases e voltarão a oprimir os cidadãos. Yon se lembra de que os piratas serão subjugados na primavera do próximo ano. Por isso, decide colocar o plano da caverna secreta em ação no inverno seguinte. Ele resolve que, enquanto Danvon e Tansel estiverem ocupados com as técnicas de formação e os mecanismos, irá trabalhar no livro de artes marciais. Após concluírem essas preparações, Cheon-Jearion espalhará os rumores por toda Zejian. No momento, o protagonista está cansado e, como tem um tempo livre, decide descansar. Porém, nesse instante, algo acontece que o deixa irritado. Ele percebe que provavelmente são os bandidos da montanha novamente. Dessa forma, ele sai da carruagem e vai na direção deles. Um dos subordinados, ao ver Yon descendo, avisa seu superior. Este, então, pergunta ao protagonista se ele é o dono da carruagem. Yon o ignora e continua andando em sua direção. O homem insiste, dizendo que, se quiser viver, é melhor deixar a carruagem para trás e ir embora. Preparando-se para atacar, o protagonista pensa que está irritado e, por isso, decide acabar logo com tudo. No entanto, ao prestar atenção no grupo, percebe que há alguém conhecido entre os bandidos. Observando melhor, ele reconhece Cheon no meio deles. Surpreso, Yon usa sua habilidade e pergunta a Cheon se ele chegou a um ponto tão baixo que agora está roubando com os outros. Também questiona se ele se cansou da vida de monge. Cheon, percebendo que o protagonista está entendendo tudo errado, pede que ele não confunda as coisas, explicando que está ali porque precisa lidar com uma situação específica. Enquanto conversam, o líder dos bandidos pergunta novamente a Yon se ele é o dono da carruagem. O protagonista responde telepaticamente ao monge, dizendo que ouvirá os detalhes depois que lidar com os bandidos. O chefe dos bandidos, ao perceber que Yon está sacando sua espada, pergunta com arrogância se ele não sabe o que é medo. Cheon tenta intervir, pedindo ao protagonista que não faça isso, pois precisa descobrir algo indo até a base dos bandidos. Yon, sem dar muita atenção ao pedido, responde que não sabe exatamente o que está acontecendo, mas que não pretende aceitar ser derrotado por meros bandidos só para ajudá-lo. Nesse instante, libera sua intenção assassina, deixando os bandidos em alerta. Cheon insiste mais uma vez para que Yon não mate os bandidos, pedindo que domine-os ou pelo menos poupe o líder do esquadrão. O protagonista, ao ouvir isso, percebe que o grupo é grande o bastante para ter até um líder de esquadrão. Então, diz ao monge que está bem, irá poupar o líder. Nesse momento, o tal líder do esquadrão avança contra Yon. No entanto, ele não se intimida. Usa sua arte marcial do relâmpago branco e o derrota com um único soco, deixando os subordinados chocados ao verem seu líder ser derrubado com tanta facilidade. Diante disso, os demais bandidos, vendo seu comandante no chão, decidem recuar, reconhecendo que o protagonista é muito mais forte do que eles, e fogem do local. Após os bandidos irem embora, Cheon agradece ao protagonista por ter ouvido o pedido dele. Yon, não ligando muito, pergunta para ele por que está fazendo tudo isso. O monge explica que está agindo como bandido porque precisa investigar uma coisa. Yon indaga, falando que, caso ele precise de informação, seria suficiente deixar apenas um vivo. Cheon, ao ouvir o que o protagonista falou, fica irritado, logo lhe dá uma bronca, dizendo que ele não pode matar alguém só porque quer, mesmo que sejam pessoas ruins. Até que esse monge não é um babaca como eu pensava. Achei que ele era um cara ruim, mas na verdade ele só era um mimado. Yon, não baixando a cabeça,
Pergunta ao monge se ele pode dizer a mesma coisa para aqueles que perderam suas posses e familiares para esses bandidos. Xion, ao escutar o que ele disse, fica calado, sem ter como responder. O protagonista se vira, dizendo que não quer discutir com um bandido, então fala que ele pode ir com eles ou continuar fazendo o que está fazendo, mandando ele fazer o que bem entender. Nessa hora, Xion pede ao protagonista para que o ajude, fazendo com que Yon pare, surpreso em vê-lo pedindo sua ajuda. Xion, tirando algo de sua roupa, fala que recebeu um pedido de uma criança recentemente, revela que a criança pediu para que ele achasse sua irmã, que foi sequestrada por um grupo de bandidos, e que, em troca, lhe deu tudo o que tinha, revelando que ela lhe deu 2 moedas. Assim, nessa hora, se enchendo de firmeza e coragem, ele fala fortemente ao protagonista que eles definitivamente podem resgatar a criança dos sequestradores, caso o protagonista o ajude. O protagonista, ao ver a cena, fica pensativo e fala em seus pensamentos que o homem que geralmente é todo cheio de si por ser o discípulo da espada divina do Monte Ruá, e sempre rebaixa os outros, está disposto a se arriscar por causa de uma criança, ficando perplexo em saber que esse cara arrogante é tão fraco frente a um pedido de uma criança. Um pouco comovido com a situação, o protagonista pergunta ao Xion se, por acaso, ele tem um plano. O monge fala que não tem, ficando envergonhado. O protagonista pergunta se, por acaso, ele sabe a localização da base, o número de tropas e onde estão as pessoas sequestradas. Xion, ainda mais envergonhado, fala que não sabe nada quanto a isso, pois iria descobrir depois de se infiltrar no grupo deles. Yon indaga ainda mais, perguntando o que aconteceria depois que ele salvasse as pessoas e caso os bandidos voltassem para se vingar delas depois que descobrissem que foram salvas e devolvidas para suas casas. O monge, ao escutar isso, fica calado, envergonhado com a situação. Assim, o protagonista conclui, dizendo que se, por acaso, ele acha que tudo isso faz sentido, pedir ajuda para uma pessoa sem sequer ter um plano ou alguma informação sobre o caso. Xion fala que, por esse motivo, está pedindo ajuda para ele. O protagonista, falando de modo despretensioso, diz que, mesmo numa situação em que ele deu um amuleto de gratidão, isso não seria o suficiente. Xion caiu na conversa do protagonista. O monge, ao escutar sobre o amuleto de ingratidão, fala que tem um e que o dará caso Yon aceite ajudá-lo. Em seus pensamentos, Yon reflete que teria que enfrentar esses bandidos de qualquer maneira caso quisesse começar a agir como um ladrão cavaleiro. Por isso, se ainda ganhasse um amuleto de gratidão fazendo o que já pretendia fazer, só sairia no lucro. Fingindo-se de desentendido, o protagonista diz que irá ajudá-lo, pois deseja punir o mal e salvar pessoas que estão sofrendo, deixando Xion muito feliz. No começo, eu queria que esse monge se ferrasse o máximo possível, mas agora estou começando a sentir empatia por ele. Ele agradece ao protagonista por estar disposto a ajudá-lo. Yon avisa a Xion que irá cuidar dos bandidos enquanto ele salva as pessoas. Em outro local, já à noite, a base dos bandidos é atacada. Xion, em cima de uma casa, observa toda a movimentação. Ao perceber a chance, diz que precisa resgatar os reféns logo, enquanto a atenção dos bandidos está voltada para outra coisa. Assim, ele salta e vai na direção onde estão os reféns para resgatá-los. Em outro ponto, alguns bandidos guardam a entrada de uma estalagem. Um deles pergunta ao seu companheiro se, por acaso, as pessoas que estão atacando não viriam até onde eles estão. Seu colega o chama de covarde, questionando o que 5 pessoas poderiam fazer contra mais de 100 homens, e logo em seguida afirma que eles podem ficar ali tranquilos, sem problema nenhum. Nesse momento, Xion para ao lado deles. O bandido que estava conversando com seu colega se surpreende ao perceber alguém ao seu lado e pergunta quem ele é. O monge saca rapidamente sua espada e mata os dois. Após se livrar dos dois, procura a chave nos corpos, mas não encontra nada. Pensativo, considera até quebrar a porta, mas conclui que seria arriscado, pois chamaria a atenção dos outros bandidos. Enquanto pensa sobre o que fazer, Rion aparece. Xion fica surpreso em vê-la e diz que eles têm um problema. Antes que ele pudesse continuar, ela pergunta se ele está procurando por isso, mostrando as chaves em sua mão. Surpreso, ele pergunta como ela conseguiu e onde as encontrou. Orgulhosa de si mesma, ela diz que esse tipo de coisa faz parte da sua área de atuação. Xion pergunta quem ela realmente é, mas ela avisa que aquele não é um bom momento para uma conversa tranquila. Ele se lembra da missão e diz que precisam se apressar para salvar as pessoas. Assim, conduzem os reféns para um local seguro. Xion vai até Rion e logo em seguida avisa que os bandidos podem tentar bloquear a saída. Então, pergunta se não é muito perigoso enviar aquelas pessoas pelos portões dos fundos. Ela o acalma, dizendo que ele não precisa se preocupar com isso. Sem entender,
Ele pergunta o que ela quer dizer com aquilo. Rion apenas diz que ele irá entender quando chegar ao local. Ao chegarem, ele fica surpreso ao ver Tansel derrotando vários bandidos. Cheon fica sem acreditar no que está vendo. Nesse momento, Dan diz que, por sorte, tudo correu exatamente de acordo com o plano que foi formado. Cheon, sem entender, pergunta: que plano? Dan explica que eles montaram uma formação nesse caminho caso alguém decidisse persegui-los. Rindo, Dan fala que, apesar de tudo, ninguém veio. Um monge, olhando para os três, comenta que eles não são pessoas comuns, então começa a se perguntar quem realmente é o protagonista para ter pessoas tão magníficas ao seu lado. Porém, nesse momento, ele percebe algo e logo diz aos outros que, se ninguém está vindo naquela direção, então todos devem ter ido para o lado onde está o protagonista. Ao entender a gravidade da situação, ele corre naquela direção para ajudá-lo, torcendo para que ele esteja a salvo. No entanto, ao chegar ao local, se depara com uma cena aterrorizante que o faz ficar parado, perplexo, enquanto o protagonista, em cima de um monte de corpos, pergunta se, por acaso, todos os reféns foram resgatados. Depois dessa o Cheon nunca mais tenta fazer algo contra o Yon. Cheon, vendo a cena diante de si, começa a lembrar que todos à sua volta costumavam elogiá-lo e chamá-lo de gênio. Por causa disso, acreditava que era especial. No entanto, ao ver o homem diante dele, percebe que, na verdade, era apenas um sapo dentro de um poço. Meu caro monge, é melhor perceber as coisas tarde do que nunca. Após tudo estar resolvido e as pessoas resgatadas dos bandidos, em outro local, uma estalagem, o protagonista e Cheon conversam. O monge diz que tem algo a dizer a ele. Yon pergunta sobre o que é, e Cheon fala que percebeu algumas de suas deficiências durante o incidente com o grupo de bandidos. Revela que, depois de abandonar sua seita e entrar no mundo das artes marciais, descobriu que existem diversos indivíduos talentosos. Por isso, diz que agora entende por que o mestre lhe dizia para ser sempre humilde e exigir muito de si mesmo repetidamente. O protagonista, ao escutar essas palavras, pensa consigo que o Cheon está mudando, pois antes não tinha nada além de ego. Cheon continua, dizendo que o motivo de seu mestre tê-lo ordenado a seguir o protagonista em sua jornada pelo mundo das artes marciais foi justamente para que ele compreendesse isso, que o verdadeiro aprendizado começa ao deixar a própria seita. Então, declara que quer se tornar mais forte e ser um discípulo que não envergonhará sua seita. Tomando coragem, ele diz ao protagonista que, apesar de este o odiar, e se colocando em posição de respeito, pede para ser treinado por ele. Diz ainda que não tem mais ninguém a quem possa pedir isso. Antes que pudesse continuar, o protagonista se levanta e caminha em sua direção, dizendo que já planejava fazer isso de qualquer maneira, deixando Cheon surpreso. Sem entender direito, ele pergunta ao protagonista o que foi que ele disse. Yon repete que planejava fazer isso de qualquer maneira. Cheon fica calado, sem saber o que dizer, enquanto olha admirado para ele. Nos pensamentos do protagonista, ele reflete que, de todo modo, precisa treiná-lo para prepará-lo para o plano da conquista no inverno. Ele então toca o ombro do monge, deixando-o feliz. No entanto, Yon sorri maliciosamente enquanto pensa que será prazeroso treiná-lo até os ossos. Coitado do Cheon, tá lascado. Já em outro local, em uma sala de treinamento, Cheon pergunta ao protagonista que tipo de treinamento especial é esse de que ele fala. Yon responde que a maior fraqueza dele é a falta de experiência, por isso, o fará passar por um treinamento especial para melhorar seu senso de batalha. Cheon pergunta se ele não está pedindo para eles lutarem no exato momento. Preparando-se para sacar sua espada, ele diz que Cheon percebe as coisas bem rápido, o que o deixa surpreso. Cheon pede para que o protagonista seja honesto, questionando se ele só quer bater nele. Rindo, o protagonista pergunta se ele mesmo não disse que queria ficar mais forte, então afirma que não há jeito mais rápido do que aprender diretamente, usando o próprio corpo. Explica que, a partir de agora, irá atacá-lo regularmente, não importa se ele estiver treinando, dormindo ou comendo. Por isso, lhe diz que deve estar sempre em guarda. Cheon pergunta se por acaso ele está planejando matá-lo. Preparando-se para atacar, o protagonista fala que isso é necessário. Ele então some e aparece rapidamente na frente do monge, dizendo que, caso ele queira melhorar sua falta de experiência em um curto período de tempo, esse é o caminho. Cheon consegue desviar do primeiro ataque do protagonista, dizendo que não será derrotado tão facilmente. Mas o protagonista também desvia facilmente de seu contra-ataque. Ensinando a primeira lição, Yon acerta um golpe na nuca de Cheon, dizendo que os ataques dele são muito previsíveis, fazendo com que ele caia de cara no chão.
Xion se vira novamente, irritado com o protagonista, dizendo que ele é um covarde por tê-lo atacado novamente por trás. O protagonista coloca sua espada na frente do rosto dele e diz que o treino só terminará quando ele conseguir resistir por 30 segundos. Sempre que falhar, será severamente punido. Xion pergunta o que ele quer dizer com isso. Yeon explica que ele deve se manter vigilante o tempo inteiro, sob qualquer circunstância. Ainda acrescenta que ele deve ficar alerta quanto às suas deficiências e como pode superá-las. Finalizando, afirma que, caso não consiga fazer isso, acabará morrendo. Dessa forma, com o passar do tempo, seja comendo, dormindo ou na rua, o protagonista ataca o monge Xion de surpresa. Em determinado momento, enquanto era atacado, Xion grita pedindo para parar. Por um instante, o protagonista para. Xion olha, pensando que acabou. No entanto, nesse momento, Yeon o ataca novamente, sorrindo maliciosamente e o espancando outra vez. Isso é um treino ou um espancamento unilateral? O que vocês acham? Enquanto ataca o monge, o protagonista fala que a razão para estar fazendo tudo isso é pelo treinamento. Porém, afirma que bater no monge também é divertido, à medida que continua batendo em Xion. A personalidade antiga do protagonista não sumiu totalmente. Depois desse longo período de treinamento com o monge, o protagonista se encontra com Dan. Dan lhe diz que a formação e o mecanismo para a caverna secreta estão quase prontos. Yeon acrescenta, dizendo que tudo estará pronto quando ele terminar os livros de artes marciais. O protagonista pergunta a Dan se, quando os membros da facção do caos perceberem que os livros de artes marciais não têm nada de especial, eles não buscarão vingança. Dan Von confirma, perguntando, por acaso isso é algum problema? Yeon relata que todos os livros de artes marciais que escreveu têm a ver com seu conhecimento da vida passada em relação à seita demoníaca. Por isso, está preocupado que isso chame a atenção do líder da seita. Dan, percebendo a preocupação dele, fala que ele somente deve escrever um livro sobre arte demoníaca. O protagonista fica sem entender por que escrever sobre esse tipo de arte marcial. Dan explica que, caso ele faça isso, eles conseguirão fazer parecer que o artista marcial colocou a mão em algo proibido depois que não pôde resistir à tentação nos seus últimos anos de vida, deixando o protagonista surpreso e contente. Após eles planejarem tudo, a notícia se espalha. O boato fala que, 2000 anos atrás, o líder da União Negra, que costumava governar as facções do caos de Zejian, conhecido como Saiu Sang, deixou para trás o incomparável segredo das artes marciais. Dessa forma, após a notícia se espalhar, diversos bandidos e membros da facção do caos se preparam para procurar a caverna secreta e obter a arte marcial secreta. Assim, todos da facção do caos da região de Zejian ficam sabendo que aquele que superar os desafios e obtiver a arte secreta será aquele que irá governar as facções do caos de Zejian. Dessa forma, todos começam uma verdadeira cruzada para chegar às montanhas. À medida que tudo isso acontecia, o protagonista ataca novamente o monge Xion. No entanto, o monge consegue resistir por 30 segundos. Após isso acontecer, os dois se encaram por um pequeno período de tempo. Xion, percebendo que conseguiu concluir o desafio, cai de alegria no chão, comemorando. O protagonista o parabeniza por trabalhar duro. Após parabenizá-lo, Yeon avisa que gostaria de usar o token de gratidão. O monge pergunta o que é para fazer, pois fará tudo o que ele disser. Eles vão para outro local. Xion pergunta ao protagonista se isso é realmente o que ele quer fazer. Yeon confirma, dizendo que ele deve começar, pois agora eles são os ladrões cavalheiros que irão lidar com os bandidos enquanto colocam máscaras para esconderem suas identidades. Enquanto eles lidavam com os bandidos e as facções do caos, a notícia se espalha, e algumas pessoas comentam em uma estalagem, enquanto comem, que os membros da facção do caos estão morrendo ao tentar adentrar a caverna secreta de Saiu Sang. Um dos homens que estava comendo comemora, dizendo que isso é muito bom, pois assim poderão viver mais tranquilamente. O outro homem o adverte, dizendo que ele não pode falar esse tipo de coisa em voz alta, pois isso pode causar problema. O homem percebe que realmente falou o que não deveria. Seu amigo fala que tudo isso é graças ao herói da máscara de raposa. O homem relata, dizendo que o herói se livrou dos malditos da facção do caos e dos bandidos, e ainda deu o dinheiro deles para as vítimas. Então diz que realmente é incrível que somente 2 pessoas estejam fazendo isso, enquanto o protagonista e o monge Xion comem escutando o que está sendo falado. Um dos homens se pergunta quem serão essas 2 pessoas. O outro fala que isso não importa, porque a parte importante é que um verdadeiro herói finalmente apareceu. O protagonista sorri enquanto ouve tudo o que estão falando, ficando satisfeito em saber que seu nome está se espalhando como o herói da máscara de raposa. Yeon chama o monge, dizendo que,
Caso ele já tenha terminado de comer, eles devem partir. Xion, morrendo de fome, fala com dificuldade, pedindo ao protagonista se ele pode esperar ele terminar de comer. Yon, percebendo que ele realmente está com fome, diz que pode esperar. Após o monge comer um pouco, o protagonista se levanta dizendo que eles precisam se apressar se quiserem cobrir toda a região dentro do prazo. Yon, se virando, vai em direção ao local. Xion, percebendo que ele está saindo, pede que o espere enquanto segue. Em outro local, já à noite, Xion relata que destruiu o Dantian de todos os membros da seita do Tigre e enviou as mulheres sequestradas para o grupo mercantil Vaian. O protagonista o parabeniza pelo bom trabalho. Então, manda que ele entregue uma parte do dinheiro que pegaram para as mulheres e leve o restante para a base deles. Xion acena, concordando. Em seus pensamentos, o protagonista comenta que o monge realmente ficou obediente, dizendo que valeu a pena a punição e o trabalho de discipliná-lo. À medida que pensava sobre tudo isso, neste momento, Rion chega. Yon lhe pergunta como foi com o pedido. Ela lhe entrega um pergaminho dizendo que este é o próximo destino. Preocupada, ela pergunta ao protagonista se, por acaso, ele não está forçando demais o monge Xion, pois ele parece abatido. Yon não dá muita importância e avisa ao monge que eles precisam ir para limpar em outras 5 regiões. Xion, sem muita alternativa, apenas concorda enquanto vai para o local, desanimado. Em seus pensamentos, o protagonista fala que o título de herói é importante e que ainda precisam obter mais fundos. Por causa disso, tem que invadir o máximo possível de facções do caos. Depois, caso queira se tornar um ancião da União Orin, ele precisa de um bom título heróico, artes marciais e ainda ter uma quantia em dinheiro equivalente às grandes forças da União. Rion chama a atenção dele dizendo que tem informações sobre Zhu Ji. Ela explica que o clã Zhuge está realmente levando a sério o esforço para esconder a identidade dela, pois não conseguiu sequer nenhuma informação sobre ela. O protagonista, depois de escutar o que ela disse, percebe que nem mesmo a sociedade consegue achar qualquer dado a respeito de Zhu Ji. Por causa disso, conclui que certamente essa é uma informação confidencial dentro do próprio clã. Se aproximando do protagonista, ela fala que há algo curioso nisso tudo, pois tempos atrás um enviado do clã Zhuge fez uma grande contribuição na batalha naval contra os piratas japoneses. Então diz que, não importa o quanto pense, ela acha que essa pessoa é Zhu Ji. Revela que os soldados estão chamando quem fez a contribuição de Dragão da Terra, enquanto mulheres geralmente recebem o título de Fênix. O protagonista, depois de escutar todas essas informações, fica se perguntando se foi Zhu Ji quem recebeu o título de Dragão da Terra enquanto trabalha disfarçada de homem. Ao perceber isso, conclui que o futuro não vai mudar, ficando mais aliviado, pois assim poderá continuar com seus planos sem preocupações. À medida que ele pensava sobre tudo isso, o monge Xion chega. Neste mesmo instante, o protagonista lhe diz que eles irão para Taishou. Após isso, Yon decide qual será o próximo passo, em outro local onde os piratas japoneses estão alocados. Uma pessoa das planícies centrais vai ao encontro deles. Um dos piratas pede que a pessoa deixe as armas no barco para poder embarcar. Já dentro do barco, os piratas encaram o forasteiro. O artista marcial observa e percebe que os piratas japoneses realmente são intensos, devido à energia que está no ar. À medida que ele pensava sobre isso, o chefe dos piratas manda que ele venha à frente. O artista marcial elogia a influência do pirata japonês na língua das planícies centrais. O comandante responde que não é tão bom assim, indo direto ao assunto. Pergunta por que ele veio procurá-lo, encarando firmemente o artista marcial. Este percebe que o homem à sua frente é a lâmina gêmea do ogro acorrentado, um grande comandante dos piratas japoneses, tão forte quanto um ancião da seita, ou até mais. Indo direto ao assunto, o artista marcial informa que o surgimento dos piratas acabou porque a guerra se estendeu. O pirata confirma dizendo que tem alguns problemas por causa de algumas pessoas. Ao ouvir isso, o artista marcial fala que aceita. A facção demoníaca irá abrir caminho para a cidade, chamando a atenção dos guardas para longe, enquanto ele poderá pegar os suprimentos e o dinheiro durante esse tempo. O chefe dos piratas japoneses diz que essa não é uma proposta ruim, porém, indo direto ao ponto, pergunta ao artista marcial o que ele ganha com isso. O artista marcial, percebendo que o chefe dos piratas não cairá na conversa, vai direto ao ponto, dizendo que o que eles querem é o caos, pois é uma maneira de trazer as planícies centrais para as mãos deles. Depois de falar isso, na mesma hora ele entrega um presente dado pelo soberano demoníaco. Ao colocar a mala que estava carregando no chão, é revelado que há 2 katanas. O pirata japonês saca as 2 e diz que ele deve falar isso para seu soberano demoníaco, que irá recompensá-lo apropriadamente, já que recebeu um item tão precioso.
Esse pirata vai dar trabalho para o Yon, ele parece bem forte, vocês não acham? Logo após toda a conversa, o artista marcial volta para a costa, pensando sobre o assunto, dizendo que se a lâmina gêmea do ouro acorrentado andar por aí, o dragão da terra não terá escolha a não ser se mover, dando a oportunidade de sequestrá-lo e levá-lo ao soberano demoníaco, fazendo com que o clã Zuji pense que o dragão foi morto ou capturado. Enquanto pensava sobre todas essas coisas, o barqueiro, depois de chegar à costa, fala ao artista marcial que esse é um trabalho ilegal, por isso o aluguel do barco é um pouco alto. Nesse exato momento, o artista marcial finaliza e sai do barco, logo dizendo aos seus homens que irão seguir os piratas na direção de Taishou. No dia seguinte, já de manhã, no barco do clã Zuji, um subordinado informa tudo a Zuji e que encontrou sobre as pessoas com quem ela viajou anteriormente. Após ler o relatório, ela percebe que a origem do protagonista é simples, pois ele apenas passou pelo clã Menjang e pelo salão marcial do dragão amarelo. Por isso, fica se perguntando quem ele é para ser seguido pelo clã Tang e o discípulo da espada divina da flor de ameixa. Oh, calma aí, você se esqueceu da discípula da sociedade Ao. Nessa hora, outro subordinado chega, informando que uma enorme frota de piratas japoneses apareceu no porto de Taishou. Pega de surpresa, ela pergunta ao subordinado como os piratas japoneses poderiam se mover por enquanto. Um pouco surpresa, enquanto toca sua espada, ela fala que não considerou a possibilidade de os piratas japoneses agirem em terra. Logo, pergunta ao subordinado se por acaso ele já informou o governo. Ele confirma que sim e diz que vai levar um tempo para os soldados do governo chegarem até onde eles estão. Depois de escutar isso, ela fica se perguntando se por acaso há alguém os ajudando. Infelizmente, a infame seita demoníaca. Dessa forma, toma uma atitude, dizendo ao seu guerreiro que informe os soldados. O subordinado pergunta se essa é uma ordem para que eles lutem. Ela explica que não podem lidar com os piratas com os soldados que têm no momento, sendo melhor esperar os soldados do governo. No entanto, caso não façam nada, as pessoas que estão em Taishou estarão em grave perigo. O soldado, surpreso ao escutar isso, tenta falar algo, mas nessa hora Zuji intervém dizendo que irá liderar as tropas pessoalmente. A porrada franca vai comer na cidade de Taishou. Em outro local, na cidade de Taishou, o protagonista e o monge Xion conversam. Yon relata que a conquista dessa vez foi bem mais fácil e que conseguiram arrecadar muitos benefícios com isso. Yon diz que está na hora de descansar, pois está muito cansado. Xion, sem acreditar, diz que tudo é muito sofrido. Com as palavras do protagonista, ele fala que devem ir logo para uma estalagem, pois é capaz dele mudar de ideia. No momento em que ele fala isso, pessoas gritam alertando que os piratas japoneses estão na cidade. O protagonista e o monge se olham com um olhar sério, percebendo a gravidade da situação, e partem para averiguar. Já em cima de uma estalagem, eles olham. Xion pergunta se aqueles são todos os piratas japoneses. O protagonista, vendo a frota japonesa chegar, diz que ouviu que os piratas japoneses estavam recuando enquanto os soldados do governo os pressionavam, por isso se pergunta se essa é a última tentativa dos piratas. Xion pergunta a Yon o que ele pretende fazer. Ele fala que os soldados irão lidar com os piratas e que, por isso, só precisa se preocupar com seus próprios negócios. O monge pergunta mais uma vez se os residentes da cidade não estarão em perigo. O protagonista responde que os piratas estão somente assustando as pessoas e não planejam machucá-las, concluindo que os piratas japoneses querem assegurar o máximo de suprimentos possível para escapar antes que os soldados do governo cheguem. Após falar isso e pensar um pouco, o protagonista percebe que, se o objetivo dos piratas é pegar suprimentos, ligeiramente olha para o lado e percebe que uma parte da cidade está pegando fogo. Assim, parte imediatamente para checar a situação por conta própria, deixando o monge surpreso, que pergunta para onde ele está indo. Partindo desesperadamente, o protagonista corre até o local e vê alguns piratas queimando uma estalagem enquanto levam os suprimentos. Olhando seriamente, sem acreditar no que vê, ele percebe que os piratas olham para ele se perguntando o que ele tem. Yon, em seus pensamentos, fica irritado, dizendo que teve que passar por várias cidades derrotando pessoas da facção do caos para juntar todo o dinheiro, enquanto vê as chamas ao seu redor queimando tudo. Irritado, ele pega um dinheiro e o amassa. Os piratas, furiosos, decidem matá-lo. Todavia, nesse momento, o protagonista usa sua arte marcial do raio branco e os derrota facilmente com golpes precisos. Após isso, o monge chega ao local, perguntando o que está acontecendo e questiona por que o armazém deles está pegando fogo.
O protagonista não perde tempo explicando e fala que eles devem pegar os suprimentos e mover para outro lugar. Xion pede que ele pelo menos explique o que está acontecendo. Yeon informa que logo um grande número de piratas japoneses irá invadir o local. Xion pergunta o que ele vai fazer, e Yeon responde que irá derrotá-los. Preocupado, o monge diz que isso é muito repentino, pois Yeon já havia dito que faria algo diferente em relação aos piratas. O protagonista ignora e salta na direção da cidade, enfurecido. No caminho, fala que não se importa com o que os piratas japoneses fazem na cidade, mas se pergunta como eles se atrevem a mexer nas coisas dele, que foram tão difíceis de conseguir. Sacando sua espada, ele fala que acredita em pagar 10 vezes na mesma moeda. Chegando ao local onde estão alguns piratas, ele diz que, já que está ali, também usará os piratas japoneses para aumentar sua fama com os sacrifícios deles, e rapidamente finaliza vários deles. Após derrotar os que estavam à sua frente, em outro local, alguns piratas japoneses recolhem recursos enquanto uma mulher e sua filha ficam amedrontadas em um canto. Nesse momento, o protagonista chega e derrota um pirata japonês, alertando os outros. Um deles pergunta quem está fazendo aquilo, mas antes de concluir a frase, o protagonista elimina 2 deles e rapidamente finaliza mais alguns. A mulher, ao ver a situação, percebe que o homem está vestindo uma máscara de raposa. Ela grita, dizendo que é o herói da máscara de raposa. A fama do protagonista já está correndo por diversas cidades, logo ele será grandemente reconhecido. As pessoas da cidade, ao ouvirem isso, começam a gritar de felicidade. Após um tempo batalhando, o protagonista fala que aquilo não tem fim, relata que os piratas japoneses nem são tão talentosos, mas devido ao número deles, a batalha se torna incansável. Em seus pensamentos, ele diz que está começando a ficar sem energia e percebe que os piratas não estão recuando, mesmo usando técnicas excepcionalmente fortes. Yeon elogia a organização dos piratas, dizendo que eles são bastante ordenados quando realizam uma operação, e comenta que seria impossível, até mesmo para seu eu do passado, enfrentar todos os piratas que estão no local. Ele percebe que é melhor evitar o grupo principal que está na costa. Durante esses pensamentos, a mulher e sua filha o agradecem, e assim ele parte para lutar com os piratas que estão dentro do vilarejo, para que as pessoas possam ver que ele está batalhando por elas. Em outro local, um subordinado informa a Zhu Jie que o grupo de reconhecimento confirmou que o navio pertence a um dos 4 generais, a lâmina gêmea do ogro acorrentado, que está indo para Taishou. Zhu Jie, ao escutar qual é o general, se pergunta o que está acontecendo para alguém desse nível estar envolvido e fala que eles precisam se apressar. Do lado do protagonista, após derrotar mais alguns piratas japoneses, ele conclui que conseguiu eliminar a maioria que estava no local, exceto aqueles que voltaram para o navio. Assim, decide ir para um local seguro para se recuperar. Todavia, nesse momento, o comandante dos piratas japoneses aparece, dizendo que veio checar a situação, já que seus subordinados estavam demorando muito. Ele comenta que não esperava que algo assim estivesse acontecendo e logo pergunta ao protagonista se aquilo foi coisa dele. Yeon, olhando na direção do comandante japonês, percebe que, de acordo com a energia do pirata, ele está no mínimo no estágio elevado, e fica se perguntando se os piratas japoneses têm alguém tão forte assim. O pirata para na frente do protagonista e conclui que ele provavelmente não entende muito a linguagem das planícies centrais. Ainda diz que estava querendo muito testar sua nova arma. Antes que ele termine de falar, o protagonista lança um forte golpe em sua direção. Entretanto, o comandante japonês para o ataque com facilidade. Logo em seguida, desfere um golpe que Yeon defende. Depois de trocarem golpes, o comandante japonês comenta que terá uma ótima oportunidade para testar suas novas armas. Analisando a situação, o protagonista reconhece que ele é bastante forte e percebe que esse é o oponente mais forte que já enfrentou em sua nova vida até agora. Segurando firmemente sua espada, fala que não tem certeza se ganhará, pois já está cansado. No entanto, diz que não sente medo e que, na verdade, está muito empolgado. Dessa forma, o comandante japonês fala que agora é a vez dele, entrando em posição de batalha e avançando contra o protagonista, desferindo um golpe que Yeon segura com dificuldade, percebendo que o ataque é muito pesado. Com a outra mão, o comandante desfere outro ataque que o protagonista desvia. Após se recompor, o protagonista se prepara para atacar com a arte marcial do raio branco. Ele percebe que o comandante japonês é bastante forte, porém seus movimentos são lentos por causa da armadura. Então entende que precisa ganhar essa batalha usando velocidade, avançando rapidamente e variando os golpes. Todavia,
o comandante consegue se defender de todos os ataques. Yeon percebe que a velocidade e a força que está aplicando não são suficientes para perfurar a armadura, e recua mais uma vez. Se preparando para atacar novamente, o comandante pergunta se isso é tudo que o protagonista tem, e desfere um forte ataque em sua direção. O protagonista percebe a força do golpe e pensa que aquilo é ruim, mas consegue desviar, fazendo o ataque cortar a parede atrás dele. Por um momento, os dois se encaram. Em seus pensamentos, o protagonista percebe que está em desvantagem caso a luta se prolongue, pois ficará exausto logo. Depois de pensar um pouco, decide usar um pouco mais de Ki para perfurar e acabar logo com a armadura, desferindo seu golpe lua d'água. O comandante japonês consegue se defender, refletindo os ataques, mas durante o momento em que eles se defendiam, o protagonista aparece à sua frente e desfere um golpe certeiro em um único ponto, fazendo com que o comandante seja jogado para trás. Mesmo com golpes diferentes, ele não consegue perfurar a armadura. Yeon percebe que o comandante japonês conseguiu dar um passo para trás no momento certo, reduzindo o estrago do golpe. Chegando a essa conclusão, ele fala que precisa se apressar e acabar logo com a luta. Porém, nesse exato momento, alguns piratas japoneses aparecem com reféns, ameaçando o protagonista e dizendo que, caso ele não pare, essas pessoas irão morrer. Yeon, ao ver a situação, percebe que está em maus lençóis. Embora não ligue se os reféns morrerem ou não, por estar usando a máscara de raposa, não pode ignorar os reféns, pois isso poderia manchar seu nome. Em outro local, alguns artistas marciais batalham entre si. Zhu Jie pergunta ao seu subordinado o que aconteceu com a lâmina gêmea do ogro acorrentado. O subordinado informa que o comandante japonês deve ter deixado o local e ido para outro lugar, já que não conseguiram capturá-lo. O subordinado comenta que, como não há muitos piratas japoneses no local, eles provavelmente ainda não retornaram da busca por suprimentos. Zhu Jie fala que essa é uma boa chance para vencer os piratas com o comandante fora. De longe, o artista marcial demoníaco e seus subordinados observam tudo, decididos a começar o que tinham planejado. Do lado de Yeon, ele pondera preocupado. Todavia, nesse momento, o comandante japonês grita com seus subordinados, mandando soltar os reféns. Estes, com medo, obedecem. Após isso, o comandante se desculpa dizendo que os subordinados causaram alguns problemas. Yeon, sem entender, pergunta o que ele está fazendo. O comandante japonês diz que não quer ninguém interferindo enquanto luta contra um forte oponente. O protagonista percebe que a maneira do comandante agir é a mesma das pessoas da facção da Ordem. Isso se chama honra, meu caro protagonista. O comandante, ficando em pose de batalha, diz que faz tempo que teve uma luta tão excitante. Logo em seguida, anuncia que irá lutar como um verdadeiro guerreiro, lançando fortes golpes contra o protagonista. Yeon consegue repelir os ataques, mas é surpreendido com o comandante à sua frente, que desfere golpes com a katana. Ele também consegue defender, mas percebe que a força do comandante é realmente magnífica. Após a troca de golpes, os dois se afastam. Yeon aproveita para lançar um ataque, pensando em como achar uma abertura. O comandante desvia, porém, nesse momento Yeon aparece à sua frente desferindo um golpe. Contudo, o comandante desvia e logo em seguida aparece por trás, deixando o protagonista surpreso. O comandante desfere um ataque que Yeon consegue desviar, mas ainda sofre um pequeno dano. Simultaneamente, ele se recupera e se pergunta como o japonês ficou tão rápido. Segurando seu braço para não sangrar, ele reflete que esteve usando seu Ki para se preparar contra problemas inesperados durante a luta, mas mesmo assim foi pego. Analisando a situação, percebe que o problema real nessa luta é a armadura, que aguenta golpes mesmo com Ki na espada. Ao olhar melhor, Yeon percebe que, se usar uma certa tática, talvez possa funcionar. Então, lança um ataque de distração que o comandante repele, dizendo que isso não irá funcionar. No entanto, nesse momento ele percebe que a espada de Yeon está muito perto da sua barriga. Por uma fração de segundo, ele desvia do golpe, se vira e diz ao protagonista que essa foi uma boa tentativa. Enquanto fala isso, ao prestar atenção, percebe que o protagonista sumiu. Porém, num instante, o protagonista aparece ao lado dele, se preparando para desferir um soco-trovão. Em seus pensamentos, Yeon diz que, por mais que ataques externos não funcionem, ataques internos funcionarão. Assim, desfere o punho de dano interno, arte marcial do relâmpago branco, que danifica o corpo do comandante japonês. Após isso, caído de joelhos, o comandante admite a derrota, pedindo para ser morto. Essa foi uma das melhores lutas que o protagonista já teve até agora. Yeon, analisando as espadas do comandante, percebe que tanto a armadura quanto as espadas são bastante valiosas.
Ao olhar melhor, percebe que elas foram feitas pelo artesão demoníaco. Rapidamente, ele pergunta ao japonês onde conseguiu essas espadas. O comandante fala que veio para a cidade depois que um certo homem lhe deu essas katanas. Yon pergunta de quem ele está falando quando o comandante japonês ia contar é morto por uma agulha envenenada. Yon desvia, percebendo que há alguém na rua de cima. À medida que se pergunta quem é o homem, ele foge e Yon rapidamente o persegue. Em outro local, Wu-Jie se vê cercada por artistas demoníacos. Ela percebe que tudo foi armado por eles para capturá-la. Analisando-os, se pergunta quem são, pois não parecem piratas. O artista marcial diz que consegue perceber o que ela deve estar pensando e que ela vai descobrir tudo em breve, caso os siga. Após isso, alguém vem correndo até eles. Um dos subordinados informa ao artista marcial que o número 4 está vindo. Este se vira, se perguntando o que está vendo, pois deveria estar de olho no comandante japonês. Antes que pudesse fazer algo, seus subordinados são mortos. O artista marcial segura as agulhas envenenadas, irritado, e pergunta quem é ele. O protagonista, ao ouvir isso, sorri. Em seus pensamentos, fala que se sentiria culpado caso a senhorita Wu-Jie caísse nas mãos da seita demoníaca, e ainda diz que terá a oportunidade de fazer o clã Wu-Jie se sentir em débito com ele, revelando seu rosto com a máscara. Wu-Jie percebe que é o herói da máscara de raposa. O artista demoníaco pergunta se ele é o pirralho que chamam de herói da máscara de raposa, e logo diz que, caso ele tivesse fingido ignorância e seguido seu próprio caminho, teria saído com vida. Mas, por causa do heroísmo dele, irá perder a vida. Desferindo um golpe contra o protagonista, que ele defende, Yon percebe que o artista está perto de alcançar o estágio ascendido. Este avança contra ele, desferindo golpes que Yon defende. O protagonista percebe que o artista não é forte, mas, por estar cansado da luta, lhe resta pouco que, por isso, precisa evitar a luta com tudo, mirar no ponto cego para acabar logo enquanto desvia dos golpes. Yon lança alguns golpes que o artista repele. No entanto, percebe que algumas agulhas escondidas estão vindo na sua direção, conseguindo parar o ataque a tempo. O artista critica Yon, dizendo que um herói está usando truques covardes, e lançando as agulhas, diz que é desse jeito que se usam agulhas escondidas. Yon se defende, recebe o golpe e cai no chão. O artista pergunta o porquê de ele receber uma arma envenenada em seus braços. Virando-se, o artista marcial avança contra os membros do clã Wu-Jie. Ficando de frente para eles, diz que a não ser que o herói tenha resistência aos 1000 venenos ou seja um especialista em venenos, não poderá resistir. Nessa hora, Yon aparece por detrás dele com a espada em seu pescoço, contando que tem resistência a 1000 venenos. Logo em seguida finaliza. Wu-Jie agradece o protagonista enquanto ele vai embora. Ela o interrompe pedindo que ele vá ao clã Wu-Jie algum dia. Yon a ignora indo embora enquanto ela olha impotente. Já na cidade, Wu-Jie analisa a situação vendo o comandante japonês morto. Ela se pergunta quem poderia ter matado o comandante, pois precisa estar entre os 100 melhores mestres para conseguir. O subordinado a interrompe relatando que encontraram marcas de espada nos cadáveres que batem com a espada do Monte Hua, deixando surpresa. Em outro local, Yon e o monge Xion se preparam para atacar uma base da facção do caos. Xion pede ao protagonista para descansarem um pouco. Yon pergunta o quanto eles perderam para os piratas à medida que os membros da facção do caos vêm na direção deles. Assim, Yon fala que eles não têm tempo para descansar, pois precisam recuperar tudo o que perderam. Xion irritado se vira dizendo que não ajudará e que ele pode fazer tudo sozinho. Todavia, o protagonista o segura pela gola carregando. Após um tempo em outro dia no grupo mercantil Vaian, o protagonista parabeniza o monge Xion pelo bom trabalho. Este comemora por tudo ter finalmente acabado. Yon o surpreende lhe dando uma boa quantia pelo bom trabalho. Xion pergunta se ele não falou que o faria trabalhar de graça. Yon fala que era brincadeira, então diz que caso ele não queira levará o dinheiro de volta. Xion preocupado fala que não disse que não queria. Assim Yon lhe entrega o dinheiro enquanto diz a si mesmo que não se deve somente usar a vara para educar, às vezes é preciso dar a ele cenouras. Também ainda diz que o monge fez um bom trabalho, mais do que ele imaginou, enquanto Xion guarda o dinheiro.